Galera do ManaCast, como é que vocês estão? Meu nome é Maria Eduarda e eu tô aqui com o Edu. E hoje a gente vai entrevistar uma pessoa muito especial. Sabe quem é? Pastor mineiro, tá? Que veio do IAP. Ele é formado em teologia e é pós-graduado em liderança com ênfase em novas gerações, tá? Estamos com ele novamente, Pastor Kevin. Fala, meu povo, tô aqui de novo pra gente poder continuar aqui a lição. Muito Só pra bem-vindo, poder... pastor. Obrigado. Só pra gente poder comentar, né? Eu falei, não, deixa que eu explico porque a sequência dos lugares pode confundir você. Eu formei no IAP, que é um colégio residência adventista que fica no Paraná. Fiz a faculdade de teologia lá e depois fui trabalhar num outro internato em São Paulo chamado UNASP, Campus Hortolândia. Trabalhava com adolescentes, inclusive na época a filha da professora Eliane, a Larissa, estudava nesse colégio, dava trabalho lá, mas ela foi fazer intercâmbio, graças a Deus deu paz pra nós. Brincadeira, ela é gente boa, podendo evitar, melhor. E a gente, depois de ter trabalhado lá, foi pro Colégio Adventista de Piracicaba. Esse não era um colégio de internato, mas era um colégio grande da região de São Paulo. E em 2021 eu fui pro IAPE, um colégio residência também, só de adolescente, que fica em Pernambuco. E trabalhei lá até o segundo semestre do ano passado, 2023. Quase que eu falo esse ano, mas vocês não vão me pegar mais nessa. Porque essa altura do campeonato já é pra gente acostumar com 2024. E hoje eu trabalho num distrito, sou pastor de um grupo de igrejas na cidade de Lagedo. A sede do distrito é em Lagedo, uma cidade também de Pernambuco. Cidade muito boa, podendo evitar também. Brincadeira. Povo de Lagedo, amo vocês. No episódio passado, o Sami e a Sofia falaram sobre dúvida no vale. Contaram um pouquinho da história de Elias. Tá. E a lição dessa semana é quem está contando, né? Que a gente vai falar sobre a vida de Elias, que era uma montanha-russa. Passava entre altos e baixos, mas a gente vai falar dos baixos, né? O que você acha sobre essa parte da vida de Elias que é bem peculiar, né? Bom, eu sei que hoje a gente ouve muito a respeito de doenças, né, que envolvem a nossa saúde emocional. No passado isso era um tabu e as pessoas já tratavam isso de cara como ausência de Deus, só que sempre teve na Bíblia a história de um homem de Deus que teve grandes vitórias, milagres aconteceram através da vida dele. E ele também teve os seus momentos de terror emocional. Você falou sobre montanha-russa. Eu me lembro da primeira vez que eu fui na montanha-russa do Parque Hopi Hari, em São Paulo, que é uma montanha-russa de madeira. Eu morro de medo de altura, mas eu nunca me privo de ir em brinquedos assim, porque eu fico olhando a galera, eu fico olhando alguns minutos pro brinquedo e falo assim, não é possível que vai dar errado na minha vez. Não pode ser. Tanta gente vai aqui há tantos anos, eu fico exercitando e aí eu crio coragem pra poder ir no brinquedo. Só que quando começou a subir aquele negócio de madeira, fazendo um barulho assim, balançando, eu falei, gente, eu tô mesmo numa montanha-russa de madeira, um negócio velho, mal acabado. Só que tava até tranquilo. Quando chegou lá em cima e a primeira descida dela, ela passa por baixo do viaduto. Tem a pista, os carros passando e ela passa por baixo. Ali, meu filho, eu entreguei minha vida pra Deus e falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Me perdoa porque eu vim nesse negócio aqui, porque esse trem não é trem de gente, não. E eu fui, passou o medo e eu fui de novo. Porque a gente é doido e gosta dessas coisas. Mas essa ideia de uma montanha-russa, esse frio na barriga quando a gente está descendo, de fato esses momentos mais baixos da nossa vida, eles são complicados. E ao mesmo tempo, não só, a gente falou na última sobre erros, como que as falhas às vezes na vida da pessoa, Deus usa, ele não oculta isso da gente, coloca na palavra dele também e tal. Isso nos faz pensar, opa, eu também já falhei, então não preciso jogar tudo pro alto e desistir. A história de Elias e desse momento de depressão que ele passou
mostra pra gente também que quando a gente passar, se a gente passar, ou se a gente conhecer alguém, algum amigo, alguém da família que estiver passando por algo semelhante, que esteja passando por algo semelhante, a gente não precisa também descartar essa pessoa, achar que ela não tá com Deus, ou na nossa vida, a gente não precisa desistir, porque isso acontece até nas melhores famílias, até nas melhores histórias, que é a história de Elias, um grande homem de Deus. E sobre a montanha-russa que o senhor falou, muitas vezes a gente, por exemplo, eu quando tô num brinquedo assim, que eu tenho muito medo, que eu também tenho medo de coisas altas. Às vezes tem hora que eu congelo. Tem brinquedo que eu não vou e tem hora que eu congelo. Porque eu não tenho esse pensamento que você tem, tipo, muitas pessoas já foram. Na hora eu penso que só eu fui que pode tudo desabar. E, tipo, principalmente quando eu tô sozinha, quando é um brinquedo pra eu ir sozinha. Uhum. E Elias, ele teve um momento na vida dele que ele sentiu estar sozinho. Em meio a muitas pessoas que não acreditavam, não dividiam a mesma fé que ele. Isso muitas vezes acontece com a gente. Pode ser num brinquedo, na nossa vida com os nossos amigos, na escola. Muitas vezes na escola, por exemplo, tem gente que não estuda na escola cristã. Uhum. Aí as pessoas, os alunos, os colegas ficam zoando, não dividem a mesma fé, aí ficam influenciando pro mal. E eu queria saber como é que a gente pode lidar com isso, porque é muito difícil a gente ser influenciado por pessoas que não dividem a mesma fé que a gente. Ok. Vamos lá. Eu estudei boa parte da minha vida em escolas não adventistas, mesmo depois que eu me tornei adventista, e eu fui estudar numa escola adventista na faculdade, já para fazer teologia. Mas eu sempre fui alguém... Sabe aquela pessoa que é extrovertida, conversa com todo mundo, mas eu sempre me senti sozinho também. É muito engraçado isso. Eu nunca tive muitos amigos. Eu tinha muitos amigos, mas parece que eu não tinha aquele parceiro assim, que era meu brother, meu fechamento ali, era nós dois contra o mundo. Aí eu olhava às vezes pra um cara que era tido como um esquisitão assim da escola, que não conversava muito, ia de moletom ali, com touca pra escola e tal. E ele tinha um brother, pô. Ele tinha um cara que era irmão dele, que os dois só andavam junto. Sempre. Quando eu olhava, tava os dois ali. Aí eu falava, cara, eu preferiria ser todo introvertido ali no meu cantinho e tal, mas ter alguém que eu... E eu, ao mesmo tempo, olhava pra alguma situação difícil e pensava, cara, eu quero compartilhar com alguém. Mas com quem que eu vou compartilhar isso? Eu não sentia confiança de me abrir com as pessoas porque eu achava que ninguém era de verdade meu amigo. Eu era um cara que gerava entretenimento pras pessoas. Fazia zoeira, contava uma piada, imitava o povo, não sei o que e tal, mas eu fui percebendo que eu me sentia muito sozinho. Eu sempre tive esse sentimento também. E quando a gente fala sobre depressão, eu gosto muito de curiosidade inútil. Todos os meus amigos tiram muita onda comigo, porque do nada eu tô conversando e eu solto uma curiosidade inútil. Essa nem é tão inútil assim, porque tem a ver com o que a gente tá falando. Mas eu poderia falar sobre qualquer coisa aqui agora. Tô me controlando para não falar alguma aleatoriedade, mas eu vou falar uma aleatoriedade sobre a lição. A expressão depressão, ela também a gente estuda na escola. Porque na geografia existem as depressões. E o que é uma depressão? Uma depressão é uma parte baixa cercada por várias partes altas. Então, eu tava parando esses dias para pensar que a pessoa que ela vive em depressão, que tá num estado de depressão, e depressão pode ser tanto uma coisa passageira quanto uma coisa instalada. Se você perder alguém da sua família, o luto é uma depressão. Você vai ficar um período ruim e depois você vai se reerguer. E já tem pessoas que têm uma patologia que ela vai se instalar ali, ela vai ter que fazer aquele acompanhamento por anos, às vezes até pela vida inteira. Agora, presta atenção nisso. Quem vive nessa depressão também se enxerga num ponto baixo. E na cabeça dela, todo mundo tá melhor do que ela, a vida de todo mundo é melhor do que a dela, todo mundo tá em outra dimensão e ela tá sozinha numa outra esfera ali, isolada, restrita, ninguém tem compatibilidade com ela e ninguém vai entendê-la. Isso acontece. Esse sentimento ele é real para quem experimenta uma depressão. Elias não conseguia olhar ao redor mais e perceber que tinha gente que pensava como ele. Ele ficou cego por conta do sentimento que ele tinha, e mesmo ele tendo acabado de sair de uma grande vitória,
o sentimento dele, olha o que diz aqui, 1 Reis 19, versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou, levantou e disse: come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Sabe, essa ideia de que às vezes você só precisa ser cuidado. Come alguma coisa, bebe alguma coisa, descansa. Mas olha o sentimento dele, de um homem de Deus, de um profeta, que a Bíblia fala muito a respeito dele. Inclusive, Elias não é só um personagem. A vida de Elias, o ministério de Elias, é para nós hoje Nós hoje, como adventistas do sétimo dia, nós somos uma continuidade desse ministério de Elias. A mensagem dele também é a nossa mensagem. Então, quando a gente olha para Elias, a gente está vendo que Elias passou por momentos difíceis em que ele pediu a morte. O cara falou: cara, eu não quero viver. Eu tô triste demais, eu não valho de nada, eu não sou melhor que meus pais, o meu ministério não presta, nada presta, eu vou largar tudo, eu quero morrer. E ele se entregou. E aí Deus veio e confortou o coração dele. E saiba, Deus sempre vai dar um jeito, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, de confortar o seu coração nos momentos de crise. Muito legal, muito legal. E eu queria falar, né, sobre isso, porque Elias, como você falou, ele tinha acabado de ganhar, ter uma vitória muito grande. Muito grande. E do mesmo jeito, ele via as pessoas ao redor no alto da depressão. Ele se via abaixo, mas via todos os outros no alto. Uhum. Eu queria saber sua opinião sobre isso, sabe? O que a gente poderia fazer se a gente estivesse nessa situação e no que a gente poderia pedir ajuda pra Deus pra melhorar, sabe? Ok. Na outra lição que eu participei com vocês, a gente falou sobre alguém que deixou de buscar primeiro Deus e depois a ajuda humana. Mesmo a gente sabendo hoje da importância de você buscar ajuda, terapia, médico e tal, tudo isso é muito importante. Só não se esqueça de que também é muito importante, antes de tudo isso, você procurar o médico dos médicos, falar com o Papai do Céu, pedir para ele esse discernimento, porque aí Deus vai colocar pessoas certas no seu caminho que vão te ajudar também. Porque Deus se revela aos seres humanos através de outros seres humanos. Esse é o método, talvez um dos métodos que mais aparecem, né, em toda a história. O evangelho é compartilhado de fé em fé. É assim que a Bíblia diz. Ou seja, você acredita e aí você conhece alguém na sua escola que não acredita e você compartilha com aquela pessoa e ela passa a acreditar. Esse cuidado de Deus é a mesma coisa. Deus, eu tô bem, eu vejo o meu irmão que não tá bem e eu vou cuidar dele. A primeira coisa que eu vou te dar como conselho para você que tá bem é: tenha sensibilidade. Porque se tem uma coisa que a gente tem dificuldade quando a gente tá bem é de ter sensibilidade com o outro. Porque você, tua vida tá ok, você não tá triste, você não tá com depressão, você tá suave, sua saúde mental tá plena. Aí o que você faz? Você vive a sua vida sem olhar para quem tá do seu lado. Sendo que às vezes do seu lado tem alguém que tá passando por uma situação muito difícil, tá até com um sorriso no rosto, mas você nunca virou para aquela pessoa e falou assim: ô, Duda, cara, a gente gravou aqui e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tá a tua vida? Tá tudo bem com você? Você tá tranquila? Como é que tá em casa? Como é que tá nos estudos? Você tá feliz? Você tá realizada? Esse sentimento, essa realização de ajudar o outro, você precisa sentir. É uma sensação incrível. Então, na minha opinião pessoal, quando a gente fala a respeito de estar nesses momentos de crise, de baixa, você vai ter que buscar ajuda nas pessoas. Mas se você tá bem, esteja aberto a ajudar o outro. Agora, para você que não tá bem hoje, tá tudo... Você tá sentindo suas forças indo embora, ou você, como diria a outra música, você chegou no nível mais difícil até aqui, amigo, entenda, você precisa de ajuda. As coisas não vão se resolver sozinhas, não vão melhorar sozinhas. Você precisa falar com a sua família, você precisa pedir
para eles te levarem no psicólogo, você precisa conversar com teu líder espiritual, com teu pastor, com seu líder do pequeno grupo, da escola sabatina, seu líder de adolescente, de jovem. Você tem que conversar com alguém de confiança, abrir o coração para que essa pessoa, usada por Deus ali, te mostre o caminho, entende? Nos meus momentos de crise, Deus colocou, eu pedi primeiro para Deus e Deus colocou as pessoas certas para me ajudar nos momentos de maior dificuldade. Eu pude sentir isso na pele e graças a Deus por isso, porque isso muda tudo. Você ter a pessoa certa na hora certa muda tudo. Sentir sozinho às vezes é muito difícil, mas a gente nunca pode esquecer que a gente tem Deus com a gente. Verdade. E eu queria perguntar pro senhor se o senhor já teve alguma situação na sua vida que se sentiu como Elias. Ok. Já me senti sim. Eu não vou poder abrir toda a situação porque é uma situação familiar pesada e ela ainda tá rolando. Então, eu vou evitar comentar porque vai ficar registro e tudo. Mas eu tenho uma situação bem delicada com meu pai. E aí, no ano de 2020, em plena pandemia, que na pandemia ninguém tava bem. Tava todo mundo meio... Todo meio mundo pra baixo. blé, né? Meio zoado. E no meio da pandemia, isso chegou no auge, assim, cara. O problema chegou no auge. E eu recebi a notícia numa quarta-feira à noite. Quinta-feira já era o pior dia pra mim da pandemia, porque eu trabalhava como pastor nesse colégio adventista de Piracicaba e eu dava aula quinta-feira o dia todo, EAD. Vocês gostaram das aulas online? Assim, Não. Não. Você Gostei. gostava de estar em casa, mas a aula em si era horrível. péssima. Se era ruim pra vocês, Imagina miseráveis, os professores. e pra mim, que tava lá, numa sala de aula com as câmeras fechadas, ninguém Não interagindo. sabia nem o que tava fazendo. Às vezes alguém abria sem querer, a pessoa tava deitada, dormindo, só entrava na aula, fechava a câmera e o áudio e vazava. Respondia a presença e voltava a dormir. Era horrível, já era horrível. Então, quinta-feira pra mim já era um dia que não era bom, porque eu tinha que dar aula pra todas as turmas. Na quarta-feira eu recebo uma notícia muito ruim relacionada a esse meu problema com meu pai. E aí eu tava muito mal. Eu passei a madrugada inteira mal, chorando, conversando com meu irmão, numa chamada de vídeo, a gente conversou um bocado. E aí eu tinha que acordar no outro dia, acordar assim. Eu nem dormi e fui Acordar direto pra vida, dar né? aula. E eu tinha que dar aula. E a minha coordenadora falou assim, pastor, final de bimestre, pega o violão, canta, faz uma aula bem legal pros meninos assim, bota eles pra cantar. E eu, no pior dia da minha vida, né? E eu, nossa, que aula legal. Tava só cantando as músicas depressivas, só os arrais. Descubro quem eu sou. Eu tava nessa vibe. E, cara, eu tava mal, eu não queria estar ali. Eu queria estar dormindo, descansando, chorando, mas não queria estar dando aula. Entrei pra dar a primeira aula. 3º ano do ensino médio. Ignoraram a minha existência. Eu tava claramente com o olho inchado de tanto chorar a noite inteira. Mal pra baixo, assim, não conseguia... tava malzão. Ninguém ligou pra mim. Continuou a vida. Eu tô lá, o bestão, tentando cantar, dar aula. Acabou a aula, eu fiquei aliviado, porque acabou. Mas e a próxima? E aí veio a próxima, 2º ano do ensino médio. Os cão, que eu tinha que dar aula. Ô, menino, difícil. E eu falei, nossa, já foi ruim com o terceirão, que os meninos são mortos. Esses aqui são mortos e malvados. Era o que eu tava na cabeça. Eu gostava deles, tô brincando. Mas eles era a turma que dava mais trabalho, era o 2º ano do ensino médio. Comecei a aula, comecei a falar e uma aluna falou assim, pastor, abriu o áudio e falou, pastor, o que tá acontecendo? De 0 a 10, com o lixo que você tá hoje. Que você tá mal. Aí eu falei, minha filha, 10 é pouco. Um pouco mais. E ela falou, não, peraí. E aí eu, não, o que tá acontecendo? E os meninos começaram a perguntar. Aí eu expliquei pra eles a situação, contei o que tava rolando. Eu falei, bom, mas eu não vim aqui pra ficar contando minha história, eu vim pra fazer o que me pediram. E a gente, antes de entrar no tema aqui, falar sobre recuperação, trabalho, essas coisas, a gente vai cantar um pouco. Peguei o violão e comecei a tocar. Eu comecei a tocar e aí um fenômeno aconteceu. A turma do 3º ano ignorou a minha existência. Às vezes vai ter alguém muito mal
na tua cara e tu não vai conseguir perceber, porque você não tá ligado. E às vezes, no exato instante em que você percebe que alguém não tá bem, você vai fazer de tudo pra tentar amenizar aquilo. E foi o que essa turma fez. Eles mandaram no grupo, eles ficaram chamando um ao outro e eles combinaram de todo mundo abrir a câmera. E aí todos os meus alunos abriram a câmera, todos eles abriram o áudio e começaram a cantar comigo. Aí já chorei tudo e tá, ficou... Era todo mundo cantando ao mesmo tempo no Zoom, cada um num tempo diferente. Era horrível o que eu tava ouvindo. Mas pra mim, era um coro angelical, assim. Era a coisa mais linda do mundo, aqueles meninos cantando. E eu... aquilo me confortou. Gente, aquilo ali me confortou tanto. Tanto. Terminou a aula, eu tava chorando, né? Terminei de cantar a música. Eu tava sem condições. E aí uma aluna, a Emanuele, que é da igreja Batista. O pai dela é pastor da igreja Assembleia de Deus. A Manu falou assim: pastor, todo dia o senhor ora por nós aqui. Deixa a gente orar por você hoje. Deixa a gente terminar essa aula orando por você. E aí os meus alunos oraram por mim. Cada um foi saindo ali, me deixaram sozinho. E aí aconteceu a coisa mais incrível. A história já era boa pra mim, ficou melhor ainda. O meu aluno, Matheus Tegon, eu tinha um aluno autista. E esse aluno, ele era cheio das pérolas muito engraçadas. Tipo, eu terminava de corrigir a prova, aí ele tinha tirado uma nota ruim, aí eu terminava de corrigir, ele virava pra mim e falava assim: pastor, deixa eu fazer a prova de novo. Eu falei: como assim, Matheus? Ele: não, porque agora eu sei as respostas. Aí eu falava: não, mano, não é assim que funciona, tu tá de recuperação, você vai fazer a recuperação. Ele: não, pastor, mas eu sei agora tudo, se você me der a prova de novo agora, eu acerto, eu tiro 10. Aí eu falei: é lógico, né? Então ele era muito inocente. E quando terminou a aula, ele mandou uma mensagem no meu Instagram, um áudio, dizendo assim: pastor, minha mãe estava aqui comigo assistindo a aula e a gente orou por você e ela falou que se o senhor quiser, eu sei que tá na pandemia, que não pode ficar perto e tal, mas se você quiser eu vou aí com ela me leva aí pra eu poder te dar um abraço. Aí eu, cara, que massa. E ele falou: ó, seu pai pode não querer você como filho, mas o senhor é como se fosse um pai pra mim. Obrigado por todo o carinho que o senhor tem por mim. Aí eu me desmontei todo. Daí eu falei: não, mano. Então, aqueles alunos do 2º ano do ensino médio, no meu momento difícil, foram usados pelo Pai do Céu pra quê? Pra me confortar, pra me trazer abraço, paz. Mano, entenda uma coisa, você que tá assistindo, não tem idade pra você ser usado por Deus. Quando você abre a Bíblia e lê os evangelhos, os discípulos não eram os caras velhos que Deus achou lá caindo aos pedaços, não. Eles eram adolescentes. João tinha entre 14 e 16 anos quando foi chamado para ser um discípulo. Os discípulos, eles eram jovens. Deus quer usar pessoas que estejam disponíveis. Com a sua idade, você pode abençoar o seu professor, você pode abençoar seu irmão mais velho, seus pais, quem é mais novo que você. Você pode ser luz. Deus te chamou para ser luz. Não é quando você ficar velho, é agora, é sendo adolescente mesmo. Você vai ser uma bênção na sua igreja, você vai ser uma bênção onde você passar, você vai ajudar pessoas. Então, para você que tá bem, tá tranquilo, cara, decida ajudar quem não tá tão bem assim. E para você que tá mal, se aproxime de pessoas que estejam nessa vibe de ser uma bênção, de ser luz, de ser sal, de temperar a vida das pessoas. E eu louvo a Deus pela vida de vocês também. Estão aqui, antes da gente chegar, vocês não estão vendo os bastidores, mas estavam aqui estudando como que a gente ia fazer, como que a gente ia conversar. E eu louvo a Deus por ver esse engajamento de vocês trabalhando. A gente vai gravar, esse é o último episódio, né? Que a gente tá preparando para vocês, comigo, né? Tem outros também. Mas eu tenho certeza que Deus vai usar muito vocês para que quando vocês estiverem nesses momentos baixos, Deus levante pessoas para poder tirar vocês desse abismo. E para que quando vocês passarem por pessoas que não estão tão bem assim, vocês possam ter essa sensibilidade de olhar para elas e falar: essa pessoa não tá bem, deixa eu tentar ajudá-la de alguma forma. E às vezes vai ser só estando perto, dando um abraço, falando que orou por ela. E saiba, Deus vai te dar a palavra certa na hora e você vai poder abençoar a vida de outras pessoas também. Antes da gente finalizar, só queria pedir uma coisa pro senhor. Peça. Fiquei sabendo que o senhor canta muito meu bem. Deus, gente, eu sei que canta demais. Se o senhor sabe pode dar uma palhinha pra gente de alguma música que lembre a lição dessa semana. Tá.
Se tivesse um violão aqui ia ficar mais fácil. Mas eu vou cantar. É uma música que você conhece, obviamente. Você pode cantar junto. Canta junto aí que vai ficar até melhor. Uma canção que foi a canção que eu cantei com eles. Eu não imaginava que essa canção ia ser... Eu sei que ela ficou meio maçante, porque geral canta. Mas ela passou a ter muito significado pra mim, porque foi num momento especial, que é Ousado Amor. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Amém. Que nos chama para poder ser luz. E quem está contando, não sei, mas o texto principal diz assim, olha só. Respondeu, sou o único que restou. Essa era a cabeça de Elias. E agora também vocês procuram me matar? Então o Senhor lhe disse. Não foram os homens que disseram. Deus lembrou ele. Ô, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu preservei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Eles estavam servindo a mim o tempo todo. Você que não conseguia ver, mas eu estou vendo. Deus está vendo a sua dor, o seu sofrimento. Deus está vendo a sua tentativa de acertar e Ele vai te abençoar e usar você poderosamente. Se entregue nas mãos dele, como Elias fez, mesmo no seu momento de dor, e o Pai do céu vai te usar para muitas e muitas vitórias espirituais e para as vitórias do dia a dia também, nas lutas que você tem enfrentado. Obrigado, meninos. Amém. Muito obrigado por ter participado com a gente mais junto. uma vez. E agora, para finalizar, a gente vai orar pelo Senhor e também por todos os adolescentes que estão nos assistindo aqui hoje. Amém. Pai do céu, muito obrigado por tudo. Obrigado por essa lição que estamos estudando. Obrigado por esses dias. Obrigado por tudo. Gostaria de pedir para o Senhor para que o Senhor nos consolasse. Mesmo que o Senhor faça isso todos os dias, gostaria de pedir para que o Senhor nos fizesse perceber. E perceber para ajudar o próximo. Amém. Para ser um bom samaritano na vida de outros. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau, gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e no Instagram também. E não se esqueçam de seguir o Pastor Kevin. Um beijo.